Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese, para ouvir aos domingos, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Muito boa tarde, seja mais uma vez bem-vindo ao Igreja Açores, neste domingo de eleições autárquicas e em dia do arranque oficial do novo ano pastoral, com tema Partilha, Vem e Segue-me. Lembramos agora as principais diretrizes deixadas pelo Vigário-Geral da Diocese, Padre Hélder Fonseca Mendes, em entrevista ao Igreja Açores. Diria que é ir mais além e mais fundo no que toca às questões que provocam a exclusão social e empenhar-nos na solução dos problemas com que nos deparamos nas comunidades cristãs. E por isso vamos valorizar mais os organismos que se dedicam a esta causa da pastoral social, privilegiando os jovens e a família, e tentaremos assim envolver toda a comunidade cristã nas respostas sociais. Dando mais alguma atenção à questão da pobreza, que não é uma questão só da Igreja, colaborando com toda a comunidade açoriana nesta erradicação, e de todo e qualquer fator que origina a pobreza, sobretudo na pobreza infantil e na pobreza juvenil. E, portanto, este programa não é exclusivamente da Igreja, é um programa de cooperação e de prevenção das desigualdades sociais com outras instâncias, apoiar o combate a toda qualquer forma de violência e discriminação e, portanto, promover os estilos de vida saudáveis que previndam consumos e dependências. São objetivos muito alargados em que a Igreja se quer empenhar, mas que não fará sozinho, com outras entidades privadas, públicas e com todos os cidadãos de boa vontade. O foco na pastoral social, com uma tónica colocada também nos jovens. E ainda a inserção de uma plataforma online onde todos os agentes da pastoral possam comunicar de forma mais próxima, são os destaques do ano pastoral que hoje arranca oficialmente. Mas para já, as notícias Igreja Açores. Arrancou mais um ano letivo e mais um ano catequético. Com novos manuais para o primeiro e segundo anos, o padre Jacob Vasconcelos, responsável pelo Serviço Diocesano da Catequese e Evangelização, garante que a prioridade é a formação. Este ano a grande aposta será a formação dos catequistas, isto porque temos vindo a notar em serviço e também é uma herança que os meus antecessores me transmitiram, esta preocupação por formar. É que, se nós repararmos, ninguém dá aquilo que não tem. E por isso este ano vamos apostar fortemente, sobretudo nos cursos de iniciação, na Ilha Terceira. Já vamos arrancar com o primeiro no dia 11 de outubro. Vão seguir-se também aqui na ilha outros dois, um para a Zona Norte, outro para o Ramo Grande da próxima Quaresma. E, a par disto, São Miguel, no subsecretariado, também irá promover alguns cursos para aquelas zonas da ilha que ainda não o tiveram nos últimos tempos, e a equipa aqui de central, digamos assim, da Diocese, irá deslocar-se também à Graciosa, ao Pico e possivelmente a São Jorge e a outras ilhas que eventualmente solicitem a nossa presença. Para além disso, para além dos cursos de iniciação, vamos promover uma recoleção de advento no dia 3 de dezembro, o dia do catequista no dia 21 de janeiro próximo, mais adiante um retiro da Quaresma, enfim, tudo isto iniciativas que podem ajudar os catequistas a aprofundar um pouco as razões do seu acreditar para poderem ter outra forma de transmitir a fé aos mais novos. Incluir os pais e a comunidade continuará a ser também uma prioridade. O que irá continuar a ser incrementado é a Escola Paroquial de Pais, que é uma aposta nova, diferente, que envolve a comunidade, os catequistas, as crianças, e que é um projeto vanguardista que já tem alguns anos, mas que ainda está muito verde, vamos dizer assim. Precisa de ser bastante amadurecido e o secretariado vai estar disponível para formar aqueles que nas suas paróquias pretenderem instaurá-lo. E agora, quando participarmos também nas Jornadas Nacionais de Catequistas, para poder implementar esta formação, porque a catequese, se não incluir a família, se não incluir a comunidade, é um trabalho difícil, se não praticamente impossível de se fazer. Jacob Vasconcelos, responsável pelo Serviço Diocesano, em conversa no Igreja Açores. As Jornadas Nacionais de Catequese vão decorrer de 3 a 5 de novembro em Fátima.
Depois de reunir com todas as ouvidorias, o Movimento de Romeiros de São Miguel já tem o programa elaborado para o próximo ano pastoral. Um programa que ainda depende de aprovação na próxima Assembleia Geral a 22 de outubro, frisa João Carlos Leite, do Movimento de Romeiros de São Miguel. Já temos mais ou menos a nossa programação mais ou menos alinhavada, que irá agora para ser aprovada na nossa Assembleia, que será agora no dia 22 de outubro. Já começámos as nossas atividades com a primeira reunião no dia 12 de setembro e agora mensalmente teremos a nossa reunião de coordenação. Já temos também programados algumas atividades a nível de pastoral, de formação e também, de alguma maneira, da comunicação e da cultura. A nossa caminhada formativa, em relação à caminhada formativa, já no próximo dia 4 de novembro, iremos fazer uma ação de formação no Nordeste, abrangendo a ouvidoria da povoação, Nordeste e finais da Vera Cruz. No dia 18 será na Ribeira Grande, abrangendo a ouvidoria da Ribeira Grande e de Capelas. Depois, no dia 13 de janeiro de 2018, será um segundo módulo, em princípio na Escola Secundária da Lagoa, para todos aqueles que já fizeram este primeiro módulo de formação. A Casa do Romeiro é também um assunto a resolver, mal seja conhecido o nome que vai liderar a autarquia da Lagoa. Pretendemos, após as eleições, marcar um encontro com o novo Presidente da Câmara da Lagoa, para definirmos melhor algumas situações que se relacionam com a Casa do Romeiro, para também podermos evoluir e também discernirmos o que é que podemos e devemos fazer lá naquele espaço. Queremos realmente dar-lhe vida e que se proporcione também um espaço que todos os romeiros, todas as pessoas que tenham acesso a ele, que se informem, que participem e que comunguem connosco não só ideias, mas também na congregação de algum acervo museológico que haja por aí, aqui na Ilha de São Miguel. O Dia do Romeiro está marcado no calendário do movimento para o dia 15 de abril e será celebrado em Santa Cruz da Lagoa. Já as Romarias Quaresmais vão acontecer entre 17 e 29 de março. Arrancou na passada semana mais uma temporada do Curso Livre de Literatura, agora denominado por Clube de Leitura, no espaço do Polo de Angra do Heroísmo da Universidade dos Açores. Os encontros são semanais e têm orientação do padre José Júlio Rocha, teólogo. Não está adjudicada a nenhuma instituição, apenas a Universidade do Polo de Angra do Heroísmo ter a amabilidade de nos conceder aquele espaço e destina-se a toda a gente que gosta de ler. Evidentemente tem um certo cariz cristão, porque nós tentamos sempre ver a dimensão religiosa, a dimensão de busca do absoluto, busca de sentido nas grandes obras de literatura mundial e também portuguesa em particular. Bastante espontâneo, bastante livre, e nós fazemos um esforço por mostrar às pessoas que estão lá, por partilhar, porque é uma partilha, um encontro de várias pessoas, o gosto que nós sentimos pela beleza desta arte, que é uma arte que cada vez mais interpela as pessoas. Quanto ao programa previsto para este ano, é bastante eclético, dos clássicos à literatura contemporânea. E o programa vai constar de algumas novidades e de alguns regressos, digamos assim. E um dos grandes regressos é uma obra fundante da cultura ocidental, que é a Divina Comédia. Estamos já vamos conversar-nos várias semanas sobre esta obra, que é uma obra fundamental para compreendermos a literatura, e não só a literatura, mas também a cultura europeia, o nascimento que é uma obra escrita em plena Idade Média, Baixa Idade Média, mas que dá origem a uma revolução cultural enorme e literária que todo o mundo sabe reconhecer. Também fazemos uma nova visita a um grande escritor mundial. Vamos reconhecer, reencontrar Dostoiévski, com o Crime e Castigo,
Italo Calvino, Margarito Sonar, Vargas Llosa, Lídia Jorge, portuguesa, dois modernos que estão a aparecer, não propriamente modernos, mas duas grandes obras literárias que interpelam a consciência mundial, que é o Museu da Inocência de Pamuk e Morrer Sozinho em Berlim, de Hans Fallada. Semanalmente, às quintas-feiras, pelas 18 horas, alguns apaixonados pela literatura juntam-se neste clube de leitura. O orientador garante não permitir mais do que 20 inscrições, sob risco de perder o teor intimista destes encontros. O Centro Paroquial de Bem-Estar Social de São José vai promover no próximo dia 10 de outubro um seminário sobre o tema Saúde Mental no Mercado de Trabalho. O encontro vai ter lugar no Centro Pastoral Pio XII e aborda um tema imperativo na sociedade atual, garante Vitória Furtado, diretora técnica do Centro Social de São José. Muitas vezes as pessoas, mesmo por condicionalismos da sua própria vida pessoal, têm alguma dificuldade em equilibrar o trabalho e a sua vida pessoal. Algumas famílias têm a seu cargo também crianças, adolescentes, pessoas idosas e, portanto, todo este desafio em conciliar esses diversos papéis, às vezes pode sobrecarregar a própria pessoa e levar a uma situação de ansiedade, depressão ou outros tipos de patologia. Dos painéis constam médicos, enfermeiros, psicólogos, familiares, cuidadores e um grupo de investigadores da Universidade dos Açores. Mas antes do encontro ficam já alguns conselhos para um dia-a-dia saudável no local de trabalho. Portanto, como medida preventiva, é sempre importante a pessoa procurar sempre manter um equilíbrio entre as suas diversas responsabilidades. Também é bom que a pessoa sempre, aos primeiros sinais de alarme ou que se não esteja a sentir bem, se lhe custa a ir para o seu local de trabalho, se o dia demora muito tempo a passar ou se a pessoa não consegue executar as tarefas como antes. É sempre importante uma boa conversa entre colegas e as próprias chefias. Portanto, o facto da pessoa verbalizar as suas emoções e aquilo que está a passar consigo é um fator protetor para esta pessoa. Ter alguém disponível para ter uma conversa e a partilha de informação também entre colegas, porque às vezes sabemos que há locais de trabalho onde as tensões são maiores e que poderá ser prevenido esse tipo de tensão se as pessoas colaborarem de uma forma mais comunicativa e a mensagem também, um alerta para que as empresas nos locais de trabalho haja um clima de aceitação, de não exclusão da pessoa que apresenta alguns sinais de perturbação mental e aos primeiros sintomas que os colegas sejam solidários e que se dirijam à pessoa e que facilitem uma conversa, porque às vezes pode prevenir muitas situações de adia, de procura de ajuda. O 10 de outubro é o Dia Mundial da Saúde Mental, um dia onde as iniciativas de consciencialização vão acontecer um pouco por todo o mundo. Decorreu na passada terça-feira e na Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada o debate Decidir sobre o Final da Vida, inserido no ciclo de debates do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. O encontro contou com casa cheia e para a organizadora Maria do Céu Patrão Neves foi proveitoso para todas as partes. Eu faço um balanço bastante positivo do debate, primeiramente porque tivemos uma casa absolutamente cheia, com pessoas em pé, o que significa que houve uma mobilização do público, houve interesse em participar e no decurso das 2 horas o diálogo foi sempre muito vivo, quer entre os palestrantes convidados, quer num segundo momento com o público. Neste sentido, parece-me que nos critérios mais generalistas, considerarei que sim, que foi um debate bastante conseguido. Para a eticista catedrática, no encontro ficou provado que o tema ainda não está esclarecido para ir a referendo. Era bastante
bastante consensual, eu atrevo-me mesmo a dizer unânime, o sentimento de que ainda havia muitas dúvidas para esclarecer. Eu acho que este debate, aliás, um pouco à semelhança do que aconteceu com os outros debates em todo o país, veio exatamente provar que precisamos de fazer mais caminho em relação a estas matérias. Eu posso dizer, nomeadamente, isto como exemplo que me parece flagrante, a esmagadora maioria dos presentes, inclusive personalidades da classe médica, não tinham conhecimento sobre as diretivas antecipadas de vontade e aquilo que elas permitem. As diretivas antecipadas de vontade são, portanto, as indicações ou desejos que qualquer cidadão pode dar para determinar os cuidados de saúde que deseja ou não receber, quando estiver incapaz de expressar a sua vontade, com validade de 5 anos e que podem ser revogadas a qualquer momento, até oralmente. A Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada foi pequena para tantos interessados nas questões de final de vida. Maria do Céu Patrão Neves, Zoraida Soares, Pedro Gomes e Dionísio Faria e Maia foram os oradores deste encontro. É nossa convidada desta edição do Igreja Açores, Marta Bertão, restauradora e conservadora e também docente do Seminário Episcopal de Angra. Antes de mais, boa tarde. Obrigada por estar connosco neste Igreja Açores. Obrigada. Antes de mais, e é o contexto, o pretexto para esta nossa conversa, temos uma formação em breve sobre a preservação do património, certo? Exatamente. Explique-nos um pouco estes contornos e o porquê desta formação. Portanto, eu, como conservadora, restauradora, lido essencialmente com arte sacra e verifiquei que, ao longo destes 20 anos de atividade, que é a arte sacra aquela que me aparece com graves problemas a nível da conservação, por vezes com danos irreversíveis, e que muitas dessas situações poderiam ser facilmente evitadas se houvesse algum cuidado a nível de uma conservação preventiva de todos os intervenientes, de todos aqueles que lidam com esse património da Igreja. E daí que resolvi fazer a primeira ação de formação em 2015, esta já vai ser a 3ª edição, e realmente correu muito bem, houve muita adesão e é que as pessoas tinham realmente necessidade de obter alguns conhecimentos básicos para poder lidar com este valioso património. Nós sabemos que a grande maioria do património cultural do nosso país está nas igrejas e é nosso dever preservar e legar para as gerações futuras esse património que temos entre mãos. E foi realmente neste sentido que preparei a primeira ação de formação, que foi aqui em Angra, no Instituto Histórico da Ilha Terceira. A 2ª edição teve lugar em Ponta Delgada, no Instituto Cultural de Ponta Delgada, e agora esta 3ª edição novamente em Angra. A quem é que se destina? Quem é que tem aderido nos últimos anos e a quem é que se destina esta 3ª edição? Portanto, destina-se ao público em geral, mas essencialmente aos sacerdotes, sacristãs, zeladores, vigilantes, membros de comissões de igreja e todos aqueles que tenham algum tipo de interesse. Ainda se fazem muitas aberrações, achar que se está a restaurar e está a destruir-se obras de arte? Infelizmente sim, ainda se fazem, apesar de eu verificar que realmente já há mais algum cuidado em contatar pessoas especializadas da área da conservação e restauro, mas ainda há muita falta de informação sobre aquilo que é a conservação e o restauro. Não se pode restaurar sem conservar e muitas vezes aquilo que nós verificamos é o restauro, é o fazer de novo sem respeitar o original, sem respeitar os seus materiais, as suas técnicas, que é efetivamente a parte da conservação, que é muito mais importante que a parte do restauro. Esta formação vai acontecer em vários dias, portanto é uma formação total de 8 horas. Em que dias é que se vai dividir? Como é que os nossos ouvintes se podem inscrever? A formação tem início no dia 10 de outubro, que é numa terça-feira,
vai-se desenvolver durante as 4 terças-feiras do mês de outubro, dia 10, 17, 24 e 31, das 20 às 22 horas, e o objetivo é que, de sessão para sessão, que os inscritos tenham a oportunidade de identificar problemas, de colocar questões, de fazer um levantamento de situações de risco, analisar situações de risco, e que tragam semanalmente algumas questões para podermos também discutir em grupo. A inscrição é feita no Instituto Histórico da Ilha Terceira, telefonando para lá ou através do e-mail, o ihit@ihit.pt, e tem um valor de 30 euros para o público em geral. Para os sócios do Instituto, para séniores e estudantes, há um desconto de 5 euros. No fundo, vamos aprender a fazer um diagnóstico à obra de arte. Exatamente. Portanto, vamos identificar esse património, vamos identificar os problemas de conservação ou os fatores responsáveis pela sua degradação, que é muito importante saber quais são os fatores que estão realmente a contribuir para a degradação. E a parte mais importante da formação é vamos tentar implementar programas de conservação preventiva, no sentido de minimizar esses efeitos de degradação, a nível do controle ambiental, a manutenção das peças, como é que se deve proceder a uma simples limpeza ou ao manuseamento dessas obras, e a nível da segurança, portanto, segurança contra incêndios, contra roubos, etc. E talvez o mais importante, e que realmente carece algum investimento a nível da Diocese, é a inventariação deste património, porque nós só podemos, e eu digo sempre aos meus alunos, nós só podemos proteger e valorizar aquilo que nós conhecemos, e só depois de concluído o inventário é que realmente conseguimos perceber o que é que temos entre mãos, em que estado é que está este património e quais são as prioridades em termos de intervenção. Está a ser inventariado o património da Diocese? Estão a ser realizadas algumas ações de inventariação isoladas. Verifico que não há a nível diocese, mas de não há paróquias. uma coordenação geral. Realmente é um assunto que ainda está que ainda está em discussão, ainda não está talvez bem esquematizado, bem organizado, mas estão de facto a ter lugar algumas ações de inventariação. Também já realizei uma formação específica em inventariação, e é importantíssimo, é basilar, não é? O inventário de todo o património da Igreja. E depois, na última sessão, só para concluir aqui, da formação, nós vamos ver, quando realmente uma obra está muito danificada, quais são os tipos de intervenções que é sujeita. Muitas delas são inadequadas e... Muitas delas só as mãos da Marta é que devem ser lá colocadas, não é? Não sou a única conservadora restauradora. Mas de um profissional. Sim. E é importantíssimo haver informação sobre em que é que consiste a conservação e o restauro. Saber que realmente só os conservadores restauradores é que têm formação específica para intervencionar responsavelmente sobre esse tipo de património, e nunca colocarem nas mãos de amadores, de jeitosos, de pessoas com jeito, que se dizem com jeito de mãos. Não é? Pode-se dizer que vocês têm uma das profissões que exige mais paciência. Porque muitas vezes as coisas os resultados não são imediatamente visíveis, não é? Exatamente. É um trabalho que para mim não daria, certamente, mas que a Marta deve testar a sua paciência dia após dia. Sim, paciência é a palavra de ordem. Realmente nós temos que ter
Portanto, além da paciência, persistência, haver sempre uma atualização de conhecimentos, portanto, sempre a ser divulgadas técnicas, materiais novos, estudar as peças, primeiro que tudo, conhecer o património, perceber como é que ele foi construído, quais são as técnicas envolvidas, quais são os materiais, perceber como é que estes materiais vão interagir com materiais novos que nós vamos introduzir durante o processo de tratamento, de conservação e restauro, e realmente um enorme respeito pela obra, um enorme respeito pelos seus proprietários e por todos aqueles que de alguma maneira contribuíram para que tenhamos hoje um património tão rico nas nossas igrejas. Nem todo o património está inventariado, mas o que é conhecido? Como é que está o património da Diocese de Angra em termos de conservação? Bem, muito desigual. Há património que está bem conservado e há património que está muito mal conservado ou muito mal restaurado. Portanto, não está de maneira nenhuma uniformizado. A Comissão Diocesana para os Bens Culturais da Igreja fez circular uma série de recomendações no sentido de não se levar a cabo qualquer tipo de intervenção de conservação e restauro sem o parecer da Comissão Diocesana. Portanto, esta Comissão analisa as propostas e realmente vê se são adequadas e se os intervenientes têm capacidade para intervir, e verifica-se que em muitos casos essas recomendações não são respeitadas e depois nós temos algumas situações complicadas entre mãos. Há alguma coisa que seja irreversível? Já lhe passou alguma obra pelas mãos de dizer, ok, isto não foi, este restauro não foi restauro, foi uma nova criação de uma pseudo-obra de arte? Sim. E isto não há nada a fazer? Já aconteceu várias vezes. Estou-me a lembrar de uma escultura do século XVI, era uma escultura flamenga que estava muito alterada, muito repintada, havia muitas intervenções e o objetivo inicial seria recuperar o original, mas depois de realizar uma série de exames, de análises, verificou-se que não havia original e que a única hipótese seria realmente conservar aquilo que tínhamos. Portanto, temos uma escultura originalmente do século XVI com uma pintura do século XX. E foi assim que ficou? E foi assim que ficou, exatamente. Recentemente abraçou o projeto de integrar o corpo docente do Seminário Maior no ano letivo transato. Dizia-me há bocadinho em Off the Record que este ano oficialmente não tinha alunos, mas continua a ter, porque dá no último ano, não é? Mas continua a ter os seus alunos muito interessados e que continuam a procurá-la para tirar dúvidas. Sim, não só aqueles que já foram meus alunos, mas aqueles que serão no futuro. Por vezes já conseguem identificar algumas situações e têm alguma curiosidade e enviam-me fotografias e pedem opinião sobre as peças, que realmente é muito giro, é muito interessante ver que há interesse também por parte deles em salvaguardar este património. Já deu aulas na escola profissional, já deu aulas também na Universidade dos Açores e agora como é que estamos com o seminário? Bem, muito bem, completamente diferente, realmente são uns alunos excepcionais, são uns alunos muito bem formados a todos os níveis, portanto, são interessados, nem posso comparar. Este ano, como dizíamos, formalmente não tem alunos porque dá a este último ano e o único finalista já fez a sua cadeira, a sua disciplina com outro docente, mas que arestas é que limou do primeiro ano letivo para o seu próximo ano letivo mais prático? Bom, foi o primeiro ano, foi realmente o ano da adaptação, de realizar um programa base, porque a disciplina que era lecionada pelo Código Adriano era intitulada Arte e Arqueologia Cristã, e eu dou a disciplina de Arte e Património. Portanto, realmente adaptei mais à nossa realidade
Açores e tentei me limitar ao património que realmente nós temos nos Açores. Portanto, começando do século XVI até ao século XXI, portanto não me preocupei com a pré-história, digamos assim, da arte da Igreja. Claro que a minha disciplina é lecionada num semestre, é muito pouco, realmente. Nós abordamos diversas temáticas, desde legislação de património geral, cartas e convenções internacionais, nacionais, recomendações da Conferência Episcopal Portuguesa, e fazemos uma viagem desde a identificação das principais manifestações artísticas, pintura, escultura, talha, nas nossas igrejas, desde realmente o século XVI até à atualidade, e os alunos são confrontados com um trabalho final de fazer uma apresentação de uma obra, a identificação do seu estado de conservação, a elaboração realmente de uma proposta de conservação preventiva, e nós fizemos algumas visitas de estudo aqui em Angra, para eles realmente perceberem como é que isto tudo funciona, e o feedback por parte dos alunos também foi muito, muito positivo. Claro que seria desejável talvez mais algum tempinho para aprofundarmos outras questões, mas acho que, no geral, a informação foi transmitida. Depois das telas da Capela Mor do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, quais são os projetos que a Marta tem entre mãos da Diocese de Angra? Bom, eu neste momento ainda estou a acabar algumas telas do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, já não da Capela Mor, mas do batistério e da capela lateral, que é a Capela das Almas. Estou a terminar mais 3 telas, uma delas de grandes dimensões. E esta intervenção, em termos de técnicas, o que é que está a ser usado? Bom, em termos de tratamento, a metodologia é muito semelhante à metodologia aplicada nas pinturas das paredes da Capela Mor. Portanto, porque são pinturas sobre suporte de tela, têm rasgões, têm orifícios provocados por pregos, estão fragilizadas. Portanto, em termos de técnicas e materiais, é um processo bastante idêntico. E além disso, a nível da Diocese, também estou a concluir um trabalho restauro de uma pintura aqui da Sé Catedral, e tenho outros projetos, mas ainda em fase de projeto, que vamos a ver se terão andamento. Quais são, a seu ver, as prioridades de conservação e restauro na Diocese de Angra? O que é imperativo ser intervencionado em breve? Bom, apesar de não se conhecer tudo. Exatamente, aí é que está. Aquilo que é realmente imperativo é que seja realizado o inventário, e só o inventário é que nos vai dizer quais são as obras que estão em risco, e começávamos por intervencionar a nível de prioridades, estabelecer prioridades, perceber o que é que realmente está em risco, porque muitas vezes verifico que há intervenções completamente desnecessárias. O embelezamento, por exemplo, de retábulos, o fazer de novo, o redorar, o repintar, é completamente desnecessário. Se nós temos possibilidade de recuperar e conservar o original, porque é que vamos refazer algo? Portanto, seria realmente inventariar e estabelecer prioridades, ver o que realmente está em risco. O redourar foi uma técnica, entre aspas, muito aplicada nas últimas décadas. Há muito a tendência de que o que é de uma igreja tem que estar pintado em tons dourados. Tiraram muitos dourados nos últimos tempos. Bom, há situações de remover o original e fazer de novo, e há outras situações em que é pura e simplesmente aplicado sobre o original, e nós de facto defrontamos com graves problemas. Por vezes verifiquei alguns retábulos com 3, 4, 5 camadas de tinta aplicada, e depois há ali uma interação material e graves problemas a nível da conservação, o que implica um tratamento muito complicado, muito demorado e muito dispendioso, não é? Se nós queremos recuperar um original que tem 5 ou 6 camadas, como se pode imaginar, isto é
é um trabalho muito, muito ingrato. E isso verifica-se muito a nível da escultura, porque a ideia de repintar era embelezar, era oferecer uma roupa nova à Nossa Senhora, por exemplo. Portanto, e muitas vezes era fruto de promessas. Mandar pintar era uma promessa para ela ficar nova e bonita para o dia da festa. E aqui entra uma ética profissional difícil de lidar, não é? Exatamente, porque se foi uma promessa... Exatamente, e daí que é muito importante que as pessoas percebam que esse tipo de intervenção está a danificar a obra, porque vai criar problemas de interação entre as várias camadas, não se resolve o problema de fundo, que muitas vezes nós temos. No caso de uma escultura em madeira, temos as oxidações dos elementos metálicos que não são tratadas, e não é o facto de aplicar tinta sobre tinta que se vai resolver. Vai só agravar o problema, porque o problema base está lá, não é? Portanto, não estamos a fazer o bem àquela imagem à qual queremos oferecer esta roupa nova, estamos simplesmente a denegri-la como obra, não é? Exatamente. Isto é preciso formar um bocadinho, é preciso informar a população, porque muitas vezes achamos que estamos a fazer o bem, não fazemos aquela promessa. Exatamente, e eu já verifiquei numa formação que dei, ao explicar às pessoas o porque é que não se deve fazer isso, as pessoas compreendem facilmente e assumem muitas vezes a culpa, sentem-se culpadas de terem tomado determinado tipo de atitude. Portanto, lá está, se não foram informadas, é difícil perceber porque é que não é correto determinado tipo de atitude, não é? E há coisas muito, muito básicas como, por exemplo, a colocação das flores. Em todas as igrejas é muito bonito ver as flores. Flores e água, e esponjas com água. Exatamente, aquelas esponjas verdes. Isto é do pior que pode haver para o nosso património, não é? A água perto de madeira, a madeira absorver a água aumenta de volume e, de certa maneira, rebenta com toda a pintura, tudo aquilo que estiver sobre a madeira. Portanto, há maneiras de se minimizar os efeitos da água, das flores, e é exatamente isso que nós também abordamos nesse tipo de formação. Portanto, até para as pessoas que enfeitam os altares, é importante esta formação. Sim. As pessoas que enfeitam, as pessoas que fazem a limpeza das igrejas, portanto, toda a gente quer o bem da sua igreja, não é? Toda a gente quer o bem do seu património religioso, mas às vezes pequenas informações fazem muita diferença. Como é que se deve limpar um altar de talha dourada, por exemplo? Bom, depende do estado de conservação deste altar. Se não houver risco de destacamento do ouro, com um pequeno pincel seco, só tirar o pó, nada de aspiradores, nem de águas. Não, e nem de água, porque tem a ver com a técnica de execução. A técnica de execução de um retábulo dourado implica a utilização de água. E um princípio básico da química é que semelhante dissolve semelhante. Se nós estivermos a aplicar água sobre um retábulo de talha dourada, vamos correr o risco de remover este ouro. Portanto, depende do estado de conservação. Se ele tiver em risco, como nós muitas vezes vemos ali a pintura ou a douragem a querer cair, não mexam, e é melhor realmente haver uma avaliação por parte de um conservador restaurador, e às vezes uma pequena intervenção só de fixação deste ouro é suficiente para a sua conservação. Portanto, o nosso tempo esgota-se neste espaço de rádio, Marta, e a sugerir-lhe que convidasse os nossos ouvintes a inscreverem-se nesta formação, até porque já percebemos a sua importância, e são 2 horinhas por semana, portanto, algo que se pode perfeitamente acrescentar ao nosso dia-a-dia. Sim, portanto, todos aqueles que realmente tenham interesse podem contatar o Instituto Histórico da Ilha Terceira, e acho que realmente é muito importante. Também vou acrescentar que as vagas são limitadas, porque o nosso espaço é limitado, e como temos uma componente também prática na formação, os participantes são convidados a trazer algum tipo de bem patrimonial para podermos fazer o diagnóstico e
e realmente é limitado a 20 participantes. Portanto, vamos lá despachar as inscrições, Exatamente. porque são só 20 lugares. Marta Bertão, muito obrigada por ter vindo aos nossos microfones. Boa formação e que no próximo ano letivo, não neste, mas no próximo, tenha muito sucesso com os seus alunos e neste que continua a acompanhá-los e a satisfazer as suas dúvidas constantes. Obrigada por ter vindo aos nossos microfones. Muito obrigada. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir aos domingos, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.